Vamos então iniciar a nossa semana dos chakras, começando pelo raiz. Nosso chakra base, a nossa estrutura, tá? O que nos liga a essa vida terrena. Esse chakra ele vibra na cor vermelha. O vermelho ele é uma cor muito forte, então ele propicia um sentimento de aterramento, de conexão com a terra. Então essa cor ela traz à mente pensamentos e sentimentos de sobrevivência e instinto, que é o nosso chakra base, que é aquela necessidade, o comer, beber água, dormir, os prazeres dessa vida, tá? Então estão ligados a esse chakra. E o vermelho ele também faz com que você se sinta alerta, cuidadoso e vital, que é a outra polaridade do chakra. Quando a gente está com esse chakra, com a energia estabilizada, a gente se sente muito tranquilo. E aí a gente consegue observar as coisas de uma forma mais calma, mais cuidadosa. Esse chakra, ele movimenta a energia da terra, onde a gente recebe acolhimento, proteção, porque ele é composto de energia feminina. E a energia feminina tem essas características de proteção, de acolhimento. E ele traz também muita estabilidade e segurança para sustentar os aspectos da nossa vida. Então é graças a esse chakra que eu consigo ganhar dinheiro, que eu consigo sair para trabalhar todos os dias, que eu consigo lidar com os problemas. É por conta desse chakra que eu consigo me situar aqui. Esse chakra, ele tem um aspecto muito, muito importante na nossa vida, porque sem ele eu não consigo desenvolver os outros chakras. Então eu preciso desse chakra muito bem resolvido, né, com a energia muito bem trabalhada para eu conseguir me desenvolver através dos outros. Por isso que ele é o primeiro chakra. Se eu não consigo me resolver nessa vida, se eu não consigo me sentir parte, né, parte dessa existência, eu diminuo essa energia e, consequentemente, eu não consigo lidar com mais nada. Então, a primeira coisa que a gente trabalha nessa vida é esse chakra, ou seja, eu me sentir parte disso, quando eu falo isso, é essa existência, sentir parte da minha vida, me sentir merecedor das coisas. Então, a gente tende muito a diminuir, né, o nosso merecimento. Então, eu até ando tendo bastante conversas com os alunos sobre isso, sobre como a gente tem crenças limitantes em relação ao que a gente merece, em relação ao que a gente deveria obter nessa vida. Assim como a gente também tem crenças muito limitantes em relação a trabalho, ou seja, eu tenho, desde que, né, a gente se entende por gente, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, eu preciso me esforçar muito, tudo tem que vir com muito trabalho, muito suor, e não é assim. A partir do momento que eu me conecto com essa energia, eu me conecto com a abundância na minha vida, eu me conecto com a prosperidade na minha vida. E aí a prosperidade, ela tem ambos os aspectos. Ela tem o aspecto material e ela tem o aspecto emocional. Então eu posso ter abundância em todos os aspectos da minha vida, contanto que eu tenha esse chakra desenvolvido, que eu tenha esse chakra energizado. Como eu já falei anteriormente, não existe chakra desalinhado. Isso é só uma forma da gente falar que desregulou o chakra. Não existe chakra desalinhado, ele não se desloca dos lugares, ele permanece sempre no mesmo lugar, e não existe chakra fechado ou aberto, tá? Todos os chakras, vamos dizer assim, estão abertos. O que existe é intensidade vibratória dentro do chakra, tá? Eu coloquei a imagem para vocês aí da representação desse chakra. Eu gosto muito desses cards de representação, porque eles são bem... eles colocam as imagens do que representa aquele chakra, e eu acho que é bem bacana a forma com que é apresentado. Então eu coloquei eles para que vocês possam ver. Então a cobra que está em volta da árvore, ela representa a Kundalini. Então ela é retratada
A Kundalini ela é retratada como uma cobra enrolada, adormecida na base do nosso corpo. Kundalini é a energia que leva a gente à ascensão, que leva a gente à expansão da consciência, a conexão com o divino, nirvana, enfim, né? Cada um vê de uma forma. Então ela é retratada como essa cobra enrolada adormecida na base do corpo, porque ela só é despertada quando a gente consegue desenvolver essa energia do chakra base. Então aí a partir desse momento, conforme a gente vai energizando esse chakra, ela desperta e começa a se desenrolar através de todos os chakras até alcançar o nosso chakra coronário. E assim a gente chega à expansão de consciência. Mas, como eu falei, para que a gente consiga chegar nessa expansão de consciência, eu preciso estar muito bem resolvido nesse plano. Então, as raízes, né, como você pode ver, elas estão conectadas à terra, né? Então, tem a parte da terra, que é o aterramento, que é a segurança, que é a nutrição, tá? A terra que está embaixo da árvore, essa terrinha, né, o planeta Terra que fica desenhado, ele remete à nutrição, tá? Porque é da terra que as raízes sugam, né, o que elas precisam. Então, esse chakra, ele nutre o nosso corpo. Então, por isso que tá ligado à alimentação, aos prazeres, é a partir desse chakra que a gente trabalha isso, tá? Então, essas raízes, elas representam essa nutrição, de onde a gente retira as energias, que nos faz crescer e se desenvolver, e ao mesmo tempo também nos sustenta e nos mantém firmes. Porque o que nos nutre, o que compõe o nosso ser, também é o que nos sustenta. Então, a gente tem que observar quando a gente faz esses trabalhos de liberação, de limpeza, né? Vocês vão ver durante essa semana, vocês vão trabalhar bastante essas questões de limpar conceitos. A gente é composto, né? A gente, dentro da nossa estrutura, a gente é composto de coisas boas e coisas ruins, que vem lá das nossas raízes. Quando a gente trata a raiz, a gente também trata a ancestralidade. Então, muitas coisas que eu tenho são dos meus ancestrais, são coisas vindas da minha ancestralidade, né? Limitações deles que acabaram passando, né? Do vô pro meu pai, do meu pai para mim, e aí cabe a mim me libertar disso. Tá? É minha responsabilidade me libertar dessas crenças. Então, essa nutrição é o que faz a gente crescer e se desenvolver. Então, é o que compõe o nosso ser. E então, essa parte da raiz, ela traz tanto essa nutrição, quanto esse desenvolvimento e essa sustentação. Porque o que eu puxar, né, o que eu trabalhar na minha base, lá na minha terra, é o que eu vou trazer para dentro da minha raiz e é o que eu vou nutrir o meu corpo e minha mente. Então, eu preciso tomar muito cuidado, por isso que é importantíssimo a gente trazer o autoestudo e a autoavaliação em todos os momentos da nossa vida. E aí a gente vai lá pro tronco, né? O tronco é aquela composição que eu acabei de falar, é o que compõe o nosso ser, do que a minha raiz se alimenta, né? De como é a minha terra. Se a minha terra, ela é uma terra ralinha, ela é uma terra que não fica sólida, a minha raiz sempre está precisando de nutrientes, sempre está enfraquecida, e isso vai fazer com que o meu tronco seja um tronco fininho, né? Assim como a gente vê aquelas árvores de troncos grossos, vigorosos, a gente tem aquelas árvores fininhas, que qualquer vento balança. Então, a árvore, ela é muito pertinente nesse aspecto do chakra raiz, porque é realmente isso, dependendo do que a gente se alimenta, dependendo do que eu trago para dentro, eu vou ter um tronco fino, que qualquer ventania me arrasta, ou eu vou ter um tronco grosso, que não importa o tempo, eu continuo firme e eu continuo trabalhando a minha resiliência. Então, o tronco é a composição do que nos sustenta, tá? Então, ele vai sustentar o quê? A copa das árvores, os galhos, as folhas. O que são esses galhos e as folhas? É a nossa vida, né? É os ciclos da nossa vida. Então, assim como as folhas nascem, crescem, né? Dá flores, frutos, algumas árvores e morrem, a nossa vida também. As coisas nascem na nossa vida, elas se desenvolvem, determinado tempo elas precisam encerrar e morrer para um novo ciclo acontecer, tá? Então, esse chakra, ele simboliza exatamente isso,
tá? É a composição do que sustenta. Então, os galhos e as folhas, elas simbolizam os nossos caminhos e a nossa capacidade de renascimento a cada ciclo. E esse chakra está relacionado com as questões de sobrevivência, de segurança. Então, a parte pessoal e de autopreservação. Tá? Então, entra muito a obtenção de dinheiro, de alimentos, conquista de lugar, onde se possa encontrar um ambiente seguro. Tá? Ela governa muito os instintos terrenos, é tudo que está relacionado com a vida material mesmo, tá? Então, é todos os instintos necessários para a sobrevivência do meu corpo e as formas de se conseguir. Então, esse chakra, ele desencadeia a força para persistir, promove força de vontade, de resistência, de perseverança para enfrentar dificuldades e a nossa ambição para buscar os objetivos, porque a partir do momento que eu tenho uma necessidade, eu tenho uma ambição de sanar aquela necessidade. Então, ele estimula essa capacidade de realizar e concretizar no plano físico. Por isso que ele é considerado o chakra da abundância, porque quando eu me conecto com essa energia, eu tenho prosperidade na minha vida. E as coisas, elas vêm de forma fácil, que às vezes até assusta, você fala, meu Deus, né? Como que tá vindo tudo isso? Eu não tô me esforçando tanto e as coisas estão acontecendo. Então, ele também é chamado de chakra raiz, porque é através dele que a gente se conecta com a vida nesse corpo físico, com a Mãe Terra, o que garante essa sensação de ser acolhido pelo planeta, ou seja, é aquilo que eu já falei anteriormente, a questão de eu me sentir parte dessa existência, de eu me sentir parte dos núcleos dessa existência, não ficar desconectado, sem propósito, sem perspectiva de vida. Então, esse chakra, ele traz isso, esse aterramento para que eu consiga me sentir parte de algo. Então, quando a gente se sente parte, quando a gente vibra na abundância, a gente se sente seguro para desfrutar essa existência. Normalmente, tá? Grande parte vibra na escassez. Então, a gente acaba sempre olhando porque a gente não tem. Então, quando a gente fala que é escolha, realmente é uma escolha diária, tá? Pro que eu vou olhar, o que eu vou alimentar na minha raiz, o que eu tô jogando na minha terra para minha raiz se alimentar. Eu tô olhando pro que eu não tenho, pro que eu não conquistei, pro que eu não consegui, ou eu tô olhando pro que eu consegui, pro que faz sentido na minha vida, para as coisas positivas da minha vida. Isso não é ser good vibes o tempo todo. Quer dizer ser realista. Então, assim, o que eu tenho e o que eu não tenho. Eu vou ficar chorando pelo que eu não tenho ao invés de agradecer o que eu tenho? Então, quando eu vibro nessa energia de prosperidade, a prosperidade vem. Quando eu estou na energia de escassez, de falta, ou seja, me falta dinheiro, eu não consigo pagar as minhas contas, eu não consigo me alimentar bem, entendeu? Eu não consigo, não dá, não é legal. Essa vibração, ela é de escassez, ela é uma vibração de falta. Então, se eu entrar dentro dessa vibração, porque os chakras, eles têm essa polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, se eu entro nessa polaridade de negativo, de falta, de eu não consigo fazer isso, de não me sobra dinheiro, eu vou realmente ter escassez, eu vou ter a parte negativa desse chakra. Agora, se eu me conecto com a abundância, eu começo a ver que eu tenho prosperidade, todos nós temos prosperidade na nossa vida. Às vezes não é da forma que a gente quer, mas se conectar com a prosperidade da nossa vida é de extrema importância para que a gente energize esse chakra, tá? Então, ele é considerado como uma âncora da gente nesse mundo. Então, ele reflete o grau com que a pessoa se sente ligada a esse planeta, a quantidade de energia e vontade de viver nessa realidade, tá? Não aquilo, eu vou ficar trabalhando meus chakras superiores porque eu quero só uma conexão com Deus e eu quero, só a parte divina. Não. Eu estou na Terra e eu tenho que me conectar com essa existência. Eu preciso ter uma conexão com essa existência. Porque senão não precisaria estar aqui nesse plano. Estaria apenas no plano divino, né? Fico lá no outro plano e não há necessidade nenhuma de eu reencarnar aqui ou encarnar. Então, se eu estou aqui nesse plano, é para que eu estimule essa realidade física.
tá? Então, quando eu me conecto com essa energia, eu tenho potência física, eu tenho disposição, eu tenho ânimo, eu tenho senso de realidade. Então, o chakra da base, ele tem esse papel importante com relação à vitalidade geral do meu organismo, pois essa energia, ela capta, né, da terra, estímulos vitais. Então, eu preciso desse chakra para estimular todos os outros chakras e todo o meu sistema energético. Então, assim, eu posso estar com o meu chakra cardíaco e coronário, né, vibrando alto, expandido, mas totalmente desconectada com essa realidade. E isso não me adianta em nada. Eu preciso ter todos, como a gente já viu, eu preciso ter todos os corpos alinhados, desde o meu físico até o meu, né, a parte da minha essência, que é o meu Atma, minha alma. Então eu tenho que conectar todos eles, porque um interfere no outro. Então, como aprendizado espiritual, esse chakra ele está relacionado com a luta da sobrevivência, da segurança material, da prosperidade financeira, estabilidade nos quesitos materiais e emocionais, porque a partir do momento que eu estou estável, que eu estou segura, eu consigo lidar com o meu emocional. Então, lembra que sempre que a gente trabalha cardíaco, a gente trabalha a base junto. Eu não consigo trabalhar meu lado emocional se eu não tiver uma base sólida para lidar com ele. Porque daí lembra do meu tronquinho? Se o meu tronquinho é fino e eu tenho que lidar com as minhas emoções são igual um tornado ali. Se eu tenho um tronquinho fino, eu sou arrastada e entro em colapso toda vez que eu tenho que trabalhar isso. Então, quando esse chakra ele está com dificuldades, a gente está com muito conflito, a gente está muito preguiçoso, a gente está muito parado, estagnado, esse chakra a gente fala que ele está hipoativo, ou seja, com uma energia de baixa vibração. Então, quando você está, né, nesses conceitos, você apresenta muita insegurança, você tem medo de se sustentar nas suas decisões, você sente dificuldade excessiva em relação às questões materiais, à vida profissional, financeira. Então, assim, ela se desenvolve, mas não se desenvolve de uma forma legal, de uma forma abundante. E às vezes a gente tem isso mesmo, né? Quem nunca teve aquele momento de insegurança em relação ao trabalho, em relação a expor as suas ideias, em relação a expor o que você acredita? Isso tem a ver com esse chakra. Então, às vezes quando a gente tá com esse chakra baixo, com uma vibração mais baixa, a gente pode até não conseguir trabalho por medo de manter esse trabalho. E aí, assim, ok, algumas pessoas podem escutar isso e falar, nossa, mas sim, tem pessoas que chegam nesse ponto, onde eu não vou nem procurar um trabalho porque eu não consigo, eu não tenho segurança o suficiente para manter o meu trabalho. Então a pessoa nem se dá, né, nem faz o esforço para conseguir nada. Por quê? Primeiro, ela acha que ela não merece. Segundo, ela acha que ela não é capaz. Então isso vai se potencializando na sua vida, com o que você está se nutrindo, né? Então, ele cria muita dificuldade com relação à objetividade, foco, praticidade, concretização. E aí, a pessoa pode ter total falta de energia, porque esse chakra está ligado à vitalidade do nosso corpo. Então, se eu tô com esse chakra baixo, eu tô com a energia vital, física, tá? Não é vital de alma, de vibração. Vital física, baixa. Então eu não tenho forças para me posicionar em nada. Deixa eu ver aqui. Agora, se eu tenho, né, esse chakra muito energizado, porque às vezes a gente tem, tá? Às vezes a gente tá com os chakras, foi como eu falei, eles não abrem e fecham, mas eles ficam muito energizados ou pouco energizados. O legal é a gente encontrar o caminho do meio, tá? Então agora, se eu tô com ele hiperativo, né, muito energizado, eu tenho muita insegurança em relação a sustentar as minhas decisões também. Por quê? Porque tudo pra mim vai gerar uma ameaça. Então tudo é ameaçador. Eu sempre estou em posição de batalha, tá? Vamos dizer assim. Se eu tô com esse chakra muito, muito elaborado, então assim,
tudo que eu tenho, eu posso perder a qualquer momento, então eu tenho que sempre estar lutando para manter isso. E isso também causa exaustão, tá? Então, a pessoa pode ficar muito irracional, muito apegada às coisas. Então, assim, eu não consigo me desfazer do que eu tenho em casa, não consigo dar embora minhas coisas, eu não consigo me desfazer de coisas que eu não uso mais, eu não consigo abrir mão de nada, eu não consigo ceder, entendeu? Então, eu sempre sou muito apegado a tudo de uma forma muito intensa. Então, a minha determinação, ela acaba se tornando além do necessário. E aí, isso daí também pode gerar transtornos de ansiedade, porque daí eu tenho sempre aquela obrigação, né, de ser sempre daquele patamar, eu não posso sair daquilo. Então, isso também é uma forma de apego. Então, a vida financeira dessa pessoa também pode não se desenvolver satisfatoriamente, porque ela pode ter sucesso, pode ter dinheiro, mas ao mesmo tempo que ela consegue esse grande sucesso, ela também fica, né, neurótica com essas preocupações, e aí isso acaba gerando ansiedade, angústia, ou seja, sempre vai precisar de mais, nunca vai ser o suficiente. Lembra que eu falei, vibração da escassez. Essa hiperatividade do chakra, ele pode apresentar também como inquietação, impaciência, irritabilidade, tensão, tensão física, tensão mental, nervosismo, apego, possessividade, tá? Então, assim, geralmente quando a gente tá assim, eu não quero soltar, eu tô apegada a isso, por mais que isso me doa, por mais que isso me faça mal, isso é em relação a relacionamentos, bens materiais, questões emocionais. Eu tô apegada demais a isso, eu não consigo soltar, então eu tô com esse chakra vibrando muito alto e é hora de dar uma baixada nele. Então, assim, esse chakra ele tá muito relacionado com as nossas raivas e com os nossos medos, tá? Porque o grande propósito desse chakra é trazer essa estabilidade. E ao longo da vida, a gente desenvolve inseguranças, a gente desenvolve medos porque a gente convive com outras pessoas e essas pessoas geram situações na quais ou a gente consegue lidar ou não consegue lidar. Então, às vezes, pode ser que eu consiga, através de uma situação, aprender com ela e trazer segurança, como pode ser que aquela situação me deixe extremamente inseguro e a partir dali eu não consiga mais lidar com nada que tenha a ver com aquele assunto. Então, esse chakra, ele tá muito relacionado com tudo isso, tá? Fisicamente, o chakra da base, ele tá relacionado com o sistema estrutural. Então, foi como eu falei, ele é tudo que estrutura o nosso corpo. O músculo, os ossos, a coluna, a medula, a produção do sangue, a qualidade do nosso sangue, toda a parte inferior da nossa pelve, ânus, reto, pernas, pés, toda a região da base, da cintura para baixo, tá? Então, tudo que sustenta o nosso corpo, que dá estabilidade para o nosso corpo. E aí, quando a gente tem uma disfunção nessas características, né, ou para mais ou para menos, é sempre bom a gente parar e dar uma olhadinha em como eu realmente estou vibrando, né? Então, esse chakra, ele é o início de tudo, ele é o início da jornada. É através dele que eu começo a enxergar o meu propósito, a compreender as minhas necessidades, tanto físicas quanto emocionais, a compreender que eu tenho necessidades de prosperidade na minha vida e que tá tudo bem. E que eu mereço sim. Tudo o que vem à minha mente, que eu acredito que de alguma forma seria legal para minha existência, eu mereço. Esse chakra, se eu tiver com a energia dele muito bem trabalhada, eu consigo atrair abundância para minha vida sem prejudicar o outro, sem passar por cima do outro, sem tirar o que é do outro. Quando eu tenho esse chakra muito elevado, geralmente eu não tenho escrúpulos. O bem material é o foco, independente de como eu vou conseguir, eu vou pegar o que é meu. Então, quando a gente trabalha esse equilíbrio, a gente compreende que eu posso ter tudo o que eu quero e eu mereço tudo o que eu quero. E eu consigo conquistar isso sem prejudicar o outro.
Assim como no quesito, né, interno, emocional, estrutural, quando eu tenho esse chakra muito bem elaborado, eu consigo me firmar aqui e ter sustentação para me posicionar. Porque daí esse chakra aqui, ele vai se relacionar diretamente com o próximo chakra, que a gente vai estudar depois, que é o Swadhisthana, que é o chakra sexual, e com o plexo solar. Ou seja, esses 3 chakras inferiores, que são os 3 primeiros de estudo, eles estão relacionados totalmente com a minha forma de viver aqui. Então, a partir do momento que eu consigo consolidar a minha base para ter força, para ter estruturação, para ter persistência e vitalidade para conquistar o que eu quero, eu começo a me relacionar com os outros, que aí entra o Swadhisthana, eu começo a me relacionar com os outros de uma forma muito mais sadia. Porque daí eu não tenho medos, eu não tenho inseguranças, eu não tenho crenças e limitações que me impedem de tratar as coisas de uma forma mais tranquila. Eu não tenho essas limitações que me impedem de olhar para o outro como um ser humano igual a mim. Então eu saio do julgamento. E aí as minhas relações, elas começam a fluir muito melhor. E quando eu tenho, né, estabilidade, me relaciono bem com o outro, eu consigo me trabalhar, né, consigo me observar dentro disso, resolver os meus problemas internos, que aí a gente já tá lá no Manipura. E a partir disso, aí eu já subo para a superioridade, ou seja, chakra cardíaco. Eu tenho contentamento, eu amo a minha vida, eu amo as pessoas à minha volta, eu dou o amor. Então, olha como eu preciso desse chakra, né? Eu preciso trabalhar bem esse chakra para que eu consiga trazer os outros. E aí, a partir do momento que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou bem resolvida comigo mesma, a gente já vai lá pro laríngeo, eu consigo me expressar. Eu consigo me expressar de uma forma segura, eu consigo me expressar de uma forma tranquila. E aí, quando eu estou com todos esses chakras funcionando tranquilamente, eu consigo me conectar com a minha essência. Então, eu vou lá para o meu terceiro olho, né? O chakra lá do meio da testa. Aí eu consigo olhar para o meu interior, eu consigo me conectar com a minha intuição. E aí, a partir disso, eu encontro com o divino. Eu consigo, né, enxergar Deus na minha existência. Porque eu falo que é muito fácil a gente, né, querer trabalhar só a parte divina, as vibrações sutis. Mas eu preciso dessas vibrações mais grosseiras, eu preciso dessas vibrações mais densas para que eu consiga me posicionar dentro da minha vida, para que eu consiga construir a minha vida. E acima de tudo, manter e agradecer pela minha vida. Então, meus queridos, quando a gente trabalha essas bases, quando a gente trabalha essas estruturas, a gente está iniciando, a gente está dando o primeiro passo para começar a reconstruir quem nós somos. Então, agora, né, nessa próxima semana, essas energias, né, do chakra base, é como se a gente estivesse arando a nossa terra, tirando as ervas daninhas, né, tirando tudo que está atrapalhando a nossa árvore de crescer, colocando adubo, colocando água, para que a nossa raiz, as raízes, né, que estão podres, elas saiam, para que a gente consiga crescer com raízes novas e se alimentar dessas raízes novas. Que as raízes que não servem mais, que a gente consiga tirar, que a gente consiga se livrar para dar espaço para novas raízes crescerem, para se alimentarem de coisas novas e trazer nutrição nova para o nosso ser. Então, é isso. Por enquanto é só. E a gente encerra por aqui o estudo do chakra base. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre alguma coisa, se você não entendeu alguma coisa, pode me chamar ou comentar ali no grupo, tá bom? E aí a gente vai esclarecendo as dúvidas conforme elas forem surgindo. Então, daqui eu desejo que você tenha muita estabilidade, força e vitalidade na sua vida. Hariom. Namastê.